tem ideia de em quantas partículas o átomo pode ser partido. Porque há partículas que formam prótons, nêutrons e elétrons. Eu não me lembro dos nomes. Vocês há pouco acompanharam na televisão e no noticiário o tal do bóson, né? Bóson de Higgs. Então, além disso, tem os quarks, tem os fótons, tem uma quantidade infinita de partículas menores do que prótons, elétrons e nêutrons. Eu não sei até quando a gente vai chegar nessa divisão. Qualquer hora dessa a gente chega a Deus. A coisa vai ficando complicada, porque quanto menor fica, mais difícil, porque ninguém vê isso. Essas coisas a gente só sabe que existem pelo efeito que produzem. E registrar o efeito no muito pequeno exige desenvolvimento de tecnologia muito complicada. Por isso que esse bóson só pôde ser buscado quando criaram aquele sistema subterrâneo, acho que é entre a fronteira da Suíça com alguém, não me lembro de quem. Há um ciclotron, que é onde as partículas atômicas são aceleradas, com quilômetros e quilômetros de diâmetro. Então, eu estou só escrevendo aqui partículas subatômicas, mas isso aí, quem são? Só Deus sabe. Literalmente, só Deus sabe. Então, no primeiro momento, o princípio inteligente se une a esse material primordial e forma as partículas subatômicas. Passa-se o tempo, é importante perceber isso, passa-se o tempo e tudo que podia ser usado para formar partículas subatômicas já foi consumido. Quer dizer, o meu nível de inteligência é muito maior. Então agora eu já formei partículas subatômicas todas que eu podia. Aí eu digo assim, bem, agora o que eu vou fazer com elas? Estão acompanhando? Formei um monte de partículas. E agora, o que eu vou fazer com elas? Eu vou juntá-las. Eu vou juntar e vou organizar com elas um negocinho com o núcleo e os negocinhos rodando em volta. Então, agora surgem os átomos. Tranquilo até aí? É uma história da carochinha, gente, mas é a única que eu tenho para contar para vocês. Tá bom? Olha, eu acredito nessa história, eu acredito mais nela do que na Branca de Neve, Bem, agora que eu já formei os átomos, eu continuo, gastei todas as minhas partículas subatômicas formando átomos. Agora eu tenho um monte de átomos. Átomos os mais diferentes, com um elétron, com 2, com 3, com 12, com 20. Fiz tudo que era possível. Bem, então agora, se eu juntei partículas subatômicas e formei átomos, agora eu vou fazer o quê? Eu vou juntar os átomos. A união de átomos forma moléculas ou cristais. Por exemplo, o diamante, a gente não pode falar em molécula. A gente fala em cristal. Só tem carbono. Não tem nenhum outro tipo de átomo no diamante. Só tem carbono. Acho que no carbono eles se unem formando um tetraedro. Então, isso forma o carbono, o diamante. E é um cristal. O mesmo carbono, unido de outra forma, constitui o grafite. Olha só, duas substâncias absolutamente distintas. Se eu juntar o carbono com um átomo diferente, por exemplo, o oxigênio, eu vou formar uma substância gasosa. Se eu juntar um de carbono e um de oxigênio, eu formo um monóxido de carbono. Se eu juntar um carbono com 2 oxigênios, eu formo dióxido de carbono, que é o gás carbônico que nós exalamos quando respiramos. Então, quando eu junto átomos diferentes para constituir uma unidade, eu tenho o que se chama molécula. Quando aquilo resulta da união de um mesmo átomo repetidamente, o que resulta é um cristal, certo? Algumas moléculas também se cristalizam, mas em termos de organização atômica, todo cristal só tem um tipo de átomo, e as moléculas têm mais de um.
tá? E então, no quarto nível, surgem substâncias diferentes pela associação de moléculas. E aí está pronto o universo. O mais é só processo físico-químico. E quem é que está comandando esse processo físico-químico? Por que uma reação entre carbono e oxigênio que se passa na superfície da Terra, ela é a mesma, quer se passe em Júpiter, quer se passe numa estrela qualquer de outro sistema de outra galáxia? Porque tem um princípio inteligente comandando. Água será água em qualquer lugar do universo em que ela venha a ser encontrada. E será formada pela união de dois átomos de hidrogênio com um átomo de oxigênio. Para vocês terem uma ideia, se nós juntarmos dois átomos de hidrogênio e 2 de oxigênio, formamos água oxigenada, que não podemos beber. Enquanto que 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio é água, primordial e indispensável à vida. Então, à medida que a gente conhece essas singularidades, a gente vai percebendo que isso não pode ser fruto do acaso. Há muita inteligência envolvida, há muito planejamento. De que tamanho é o universo? É inconcebível. De que tamanho é a Via Láctea, a galáxia na qual estamos? Ninguém sabe, tem bilhões de estrelas só na Via Láctea. Oi? Fora tudo mais. E o que se passa em uma das estrelas, entre determinados elementos químicos, passa-se de igual modo em qualquer outra estrela, em qualquer lugar do universo. Ok? Então, esse princípio inteligente organiza tudo isso. Mas ainda está muito no início. Como é que isso tudo vai evoluir para virar um espírito? À medida que essas substâncias diferentes vão se complexando e se tornando formando sistemas cada vez mais complexos, cada vez mais elaborados. Aí vamos contar a história do sistema solar, para a gente poder entender um pouquinho disso. O sistema solar, no início, não tinha nem Sol, nem planetas, nem satélites, nem nenhum daqueles asteroides, nem nada. O que era o sistema solar? Era uma imensa nebulosa, ou seja, era uma imensa quantidade de matéria do universo, numa temperatura infinitamente alta e num movimento de rotação. Certo? Então vejam bem, se eu pegar uma bola e começar a girar a bola vai continuar sendo bola. Ok? Mas se eu pegar uma bolota de qualquer matéria maleável, vamos supor que eu amassei um monte de barro, fiz uma bola, e que agora eu começo a girar essa bola, cada vez mais forte. O que deve acontecer com a bola? Ela vai formar pedacinhos que vão ser lançados. Então foi exatamente isso que aconteceu. Aquela imensa nebulosa, altamente quente, num processo ininterrupto e velocíssimo, foi lançando quantidades diferentes de si mesma que não caíram no infinito, porque existe na matéria uma coisa chamada força de gravidade. E nós estamos falando de corpos imensamente grandes. Então, os fragmentos da nebulosa soltavam-se dela, e o ímpeto seria de ir embora. Mas tem uma força de gravidade que não os deixa sair, então o movimento deles começa a ser o quê? Fazendo uma órbita em torno do centro. Olha como é bonito isso, gente.
Então, à medida que o tempo foi passando, aquela imensa nebulosa estava reduzida, estava menor, continuava quentíssimo, aliás, está quentíssimo até hoje, e quando esfriar, ó, babar o sistema solar vai esfriar. E em volta, aqueles pedaços todos que foram se soltando. Por que ficaram circulares? Pelo mesmo movimento gravitacional. Então, esses fragmentos circulando em volta daquele corpo maior, vai resultar, passado algum tempo, esse corpo mantém-se com a sua estrutura inicial, e os homens, quando começam a estudar, dão a isso o nome de estrela, e os corpos que se projetaram passam a constituir planetas. Alguns planetas agregaram em torno de si outros fragmentos menores, que vão constituir os satélites. No planeta que nos interessa, há um satélite só, e o nome dele é Lua. Sabiam que a Lua está se afastando da Terra? Ela se afasta da Terra. Eu só imagino o que vai ser dos casais apaixonados sem a Lua no céu. Não, e o Sol, né? O Sol está esfriando. Mas isso não é preocupação para quem é espírita. Mas por que ela está se afastando? Tem motivo. Por conta do movimento de expansão do universo. Tudo no universo está se afastando. Bem, então, isso é do sistema solar. Isso é o sistema solar. Por que não é preocupação para o espírito? Quem está falando? Por que não é preocupação para o espírito? Porque o Sol esfriar e a Lua. A hora que o Sol esfriar e o sistema solar entrar em colapso, nós estaremos em outro lugar. Faz parte da evolução. Nós estaremos em outro lugar. Provavelmente bem bacaninha, porque até lá a gente vai ter evoluído um monte. Não é isso? Então, gente, tudo isso aqui que foi se soltando, quando se soltou, estava muito quente. Isso não se soltou dessa nebulosa efervescente e ficou fresquinho ali, não. Continuava tudo muito quente. E à medida que o tempo passava, os processos que desencadeavam o calor na estrela se tornaram menos intensos naqueles fragmentos. Então, à medida que os processos de aquecimento iam arrefecendo, a temperatura também foi diminuindo. De maneira que hoje, todos esses corpos só estão quentes na proporção do calor que recebem da estrela central. Quem está longe é um frio louco. Quem está muito perto é um calor infernal. E tem um planetinha que está na terceira posição, que não está nem quente nem frio, que tem água sólida, água líquida, água e vapor. Olha que belezinha. E nós estamos aqui. Provavelmente na Via Láctea deve haver um monte de sistemas solares. Perguntam para mim, tem vida em Marte? Claro que não. Tenho certeza que não tem vida em Marte. Mas só tem um homem no universo, na Terra? Claro que não. Não acredito mesmo. Não pode, gente. Não faz sentido. Então, isso tudo foi esfriando. Você acredita que nos outros planetas... Não, em outros sistemas estelares. Dentro da própria Via Láctea deve haver. Acontece o seguinte, o planeta não emite luz, então é muito difícil localizar planeta. Só agora, nos últimos 5, 10 anos, é que a ciência começou a descobrir outros planetas além do sistema solar, porque desenvolveram tecnologia que permite reconhecê-los por outros tipos de onda. Mas até algum tempo atrás, só se identificava corpos que emitissem luz e calor. Então, só se identificavam estrelas, só se identificava cometas, os planetas estavam todos no escuro.